pressuposto de uma coalizão de esquerda é a retirada precoce do Lula da disputa. Nós devíamos sentar à mesa com o Lula para discutir a aliança, e não sem ele. Eu li a sentença condenatória, ela é uma peça de realismo fantástico. A candidatura do PSDB é uma candidatura de continuidade. Quem deu substância para a Ponte para o Futuro foi o PSDB. Era um projeto de poder, de tomar de assalto o Palácio do Planalto. É isso que eles fizeram. Não se trata de perder a eleição, se trata de perder o país, né, do jeito que as coisas estão indo. Haddad, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está vendo essas cobranças que estão sendo feitas, principalmente por parte de pessoas preocupadas com a unidade da esquerda, em relação à atitude do PT de insistir na candidatura do Lula. Como é que você responde a essa questão? Olha, a esquerda não pode cumprir um papel que nem o TSE cumpriu ainda, que é de declarar o Lula inelegível. Por que a esquerda faria isso? Qual é o sentido de, diante do líder nas pesquisas, pedir que ele abra mão da sua candidatura quando se sabe, primeiro, que se trata de um processo absolutamente injusto, né, onde não há a menor prova de que ele tenha cometido qualquer ilícito. E essa discussão foi feita durante anos perante a opinião pública. A maioria da opinião pública concorda com essa tese e o Lula está disposto a levar aos tribunais a sua candidatura, contando com a jurisprudência firmada até aqui, que dá o direito ao candidato permanecer na disputa por sua conta e risco. O que significa dizer que ele pode levar a sua candidatura até o primeiro e o segundo turno, sabendo que a justiça vai dar a sentença final após as eleições. Então, por que nós vamos nos antecipar? Por que o pressuposto de uma coalizão de esquerda é a retirada precoce do Lula da disputa? Não faz sentido. Nós devíamos sentar à mesa com o Lula para discutir a aliança, e não sem ele. Se a gente sentar com ele para combinar a chapa, combinar o que vai acontecer, aí fica mais fácil. Agora, o pressuposto é ele estar presente, é ele participar das negociações, é ele dizer o que pensa a respeito. Então, o Lula gosta do Boulos, gosta da Manuela, gosta do Ciro, não tem problema nenhum. Dos partidos, sempre tivemos juntos, mas nós não podemos dizer o seguinte: vamos conversar sem o Lula. Não, vamos conversar com o Lula. Aí é conversa de gente grande, que nós podemos formatar um cenário de vitória com todos à mesa, mas com ele. Não dá para fazer essa reunião sem ele. Agora, falando praticamente, muito dessa análise que os partidos de esquerda, que estão cobrando o PT em relação a essa questão da frente de esquerda, fazem, tem como pressuposto o fato de que, bom, a gente já sofreu um golpe, estamos sofrendo um monte de derrotas uma atrás da outra, e se os caras prenderam o Lula, não seria para soltá-lo para que ele volte à presidência da República. Então, é uma análise extremamente pessimista, né, que eles fazem, para ir dizer que, bom, a saída para esse pessimismo todo é o Lula abrir mão da sua candidatura, num certo sentido, facilitando o trabalho dos inimigos do PT e dos inimigos das forças democráticas. É assim que vocês estão vendo? É assim que a gente vê, exatamente assim. Quer dizer, por que nós vamos fazer o trabalho? Nós vamos concluir o trabalho que eles começaram, de solapar as instituições, que começou com impeachment sem crime de responsabilidade, com uma prisão sem provas, com uma condenação sem provas, com uma prisão inconstitucional. Imagina você, um ministro supremo, dizer no exterior que a prisão do Lula é inconstitucional. Isso não tem repercussão nenhuma interna. Nós temos 6 ministros do Supremo em 11 que consideram a prisão inconstitucional.
Já disseram isso, já verbalizaram isso. E por manobras regimentais, eles conseguiram manter algo que é inconstitucional na visão da maioria, real, que a realidade é essa. Então, diante de tanta arbitrariedade, não fica bem para a esquerda dizer o seguinte: não, Lula, infelizmente, o jogo para você terminou. Sabe, é uma coisa que não faz sentido dizer isso para o Lula. Por tudo que ele representa, por toda a liderança que ele exerceu no nosso campo e com a maior generosidade, porque ele deu abertura para todos participarem do governo dele. Todo mundo foi ministro dele, né? Todo mundo participou do governo dele, todo mundo teve mandato a partir da liderança dele, dizendo que apoiava os programas que ele implementou. Então, de repente, some o principal personagem da história brasileira que está vivo, ele desaparece de cena. Isso não faz sentido na cabeça da população, não é na minha cabeça. Porque podia fazer sentido para alguém, mas não faz sentido para o povo isso. Você não consegue explicar na rua. Olha, o Lula, sinto muito, mas vocês não estão dizendo que ele é inocente? Vocês não acreditam nele? Vocês não confiam no governo dele? Vocês não confiam na liderança? Mas infelizmente o jogo acabou pra gente. Então nós vamos fazer um outro... Assim, sinceramente, é uma coisa que ninguém vai conseguir compreender. Nós testamos isso. A gente foi conversar com as pessoas para saber o que elas achavam. E as pessoas acham exatamente isso. Se a gente não abre mão dele, vocês vão abrir? Vocês são companheiros dele, vão abrir mão? Se a gente não quer abrir? Então, mesmo que nós quiséssemos, não seria uma coisa... Não é moral, em hipótese nenhuma, mas não é inteligente. Não, eu acho legal que a população insiste no Lula, né? Quer dizer, é uma coisa assim que você fala assim, não, põe o cara na cadeia. E a população aumenta a intenção de voto dele. Isso acho que surpreendeu o próprio PT, não surpreendeu? Não, surpreendeu os adversários, sobretudo, né? Quem está mais surpreso do que nós são os adversários. Ninguém sabe... Desculpa. Ninguém sabia o que aconteceria na cabeça das pessoas a partir da prisão. Não da condenação, porque isso as pessoas relativizam muito. Ainda tem recurso, aquela coisa toda, mas a prisão é uma coisa que você fala, qual é o impacto, né, na cabeça das pessoas? A gente tá aí, para todo mundo ver, as pessoas estão acompanhando, as pessoas consideram o Lula uma pessoa que está sendo perseguida, julgado em prazo recorde, de qualquer jeito. É incrível. Nossa, é muito... Eu li a sentença condenatória, ela é uma peça de realismo fantástico, porque é um apartamento atribuído a alguém por ato indeterminado. Então não se sabe se é dele e não se sabe por quê. E ele está condenado e preso. Não se sabe se é dele e não se sabe por que é dele. O que ensejou a suposta atribuição? Porque não é doação, não é venda, é uma atribuição. Então, as pessoas não entendem isso. E tem saudade do governo dele, da maneira franca com que ele tratava o povo mais pobre. Quando dava, dava, quando não dava, explicava. Mas houve avanços, né? Aquilo tudo que aconteceu está muito fresco na memória das pessoas. Entende? Então ninguém é ingênuo, ninguém está sendo ingênuo, nós sabemos o que está em risco. Né? Eu sempre digo, a decisão que nós tomamos é arriscada e única, porque não havia outro caminho, não havia outro caminho a seguir. Agora, veja só, encontraram uma conta no exterior, em paraíso fiscal, em nome da dona Marisa, em nome do filho do Lula, em nome do próprio Lula. Acharam $1 no apartamento, acharam um contrato de compra e venda fajuto, tem um laranja. Acharam uma mala de dinheiro. Uma mala de dinheiro, qualquer coisa, gente. É tão fácil prender uma pessoa corrupta quando se quer, porque deixa vestígios de tudo. Né? Nós desbaratamos aqui máfias em São Paulo, tinha vestígio em todo lugar. Era só vontade de fazer, pegamos todo mundo. A máfia do ISS está aí. 60 anos, mas está lá, tá claro, tem materialidade, o crime está tipificado, tá? Né? Você consegue explicar para as pessoas. Não é o caso. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a história do Brasil está coalhada de casos desse tipo.
O Getúlio foi alvo de denúncias, Juscelino foi alvo de denúncias, Jango foi alvo de denúncias. Todo mundo que quer fazer alguma coisa por esse país, a primeira coisa que faz é ir na honra da pessoa. Agora, Haddad, concretamente, o PT, você falou, vamos sentar, vamos conversar na presença do presidente Lula. Existe essa possibilidade de repente, se fazer uma reunião, de fato, na cela do Lula, lá em Curitiba, para discutir uma frente esquerda? O Lula estaria disposto a chamar essa reunião, efetivamente? Olha, eu mesmo fui protagonista de alguns episódios, né? De aproximar a direção desses partidos do Instituto Lula quando o Lula ainda estava até abril. Né? Eu próprio tratei de azeitar, de lubrificar, né? De desobstruir as relações para que o Lupe fosse lá, para que a direção do PCdoB fosse lá. Fui visitar pessoalmente os governadores do PSB, né? Sempre mandatado com essa finalidade, de manter o campo conversando, de manter o campo reunido. Agora, o pressuposto não pode ser que o Lula está fora do jogo. Eu acho que é essa a divergência. Se existe uma, é essa. Porque programaticamente, nós lançamos aí algumas ideias do plano de governo do Lula. Quem é que de esquerda vai discordar do que nós estamos propondo? Não é? Nós estamos propondo uma coisa que é avançada programaticamente e à altura da crise. Né? Ela não é um programinha, é um programa para enfrentar a crise. Ué, o Ciro está em desacordo, a Manuela está em desacordo? Eu acredito que não, o Boulos está em desacordo. E talvez programaticamente, se tiver alguma lacuna no nosso programa, nós estaríamos dispostos a contemplar a incorporação de ideias ou até a reformulação em proveito do desenvolvimento do país, da soberania nacional. Nenhum problema com isso. Mas eu acho que tem essa questão do Lula. Né? Esse personagem estará à mesa, né? Ou nós vamos dar por resolvida a questão e vamos discutir entre nós como se ele não existisse. Só a última pergunta em relação a esse tópico ainda. Quando o Lula foi preso, eu me lembro que a palavra de ordem era eleição sem Lula é fraude. E já naquele ato da esquina democrática que houve lá em Porto Alegre, você via outras forças políticas, o PCdoB, por exemplo, que não falava eleição sem Lula é fraude, mas gritava eleição sem Lula é golpe. Afinal de contas, o PT acha que a eleição sem Lula é fraude mesmo? Podemos entender que o partido ainda reitera essa convicção? Não, veja bem, uma eleição cujo líder nas pesquisas não participa por razões bastante frágeis, isso é um processo espúrio. Não tem como negar que a eleição sem o Lula está maculada. As pessoas vão lembrar disso daqui a 50 anos e os historiadores vão registrar que retiraram do pleito o líder das pesquisas. E vão analisar essa sentença e vão dizer, olha, vamos combinar que não havia uma razão substantiva, né? Ali teve uma engenharia jurídica para a condenação bastante frágil, né? As bases dessa engenharia, quer dizer, é um prédio que vai colapsar dali para frente. Quando uma lupa de um historiador em cima desmonta aquilo em 5 minutos. Então, nós estamos falando de um processo espúrio, né? A questão toda que está colocada, assim, muito intimamente, conversando com... É o seguinte, bom, como é que nós vamos deixar o projeto Temer continuar? Né? Porque não se trata de perder a eleição, se trata de perder o país, né? Do jeito que as coisas estão indo. Então, o que está em jogo, assim, a eleição espúria, sem a presença do líder das pesquisas, de um lado, e entregar, de alguma forma, legitimando pelas eleições, um país que está sendo depenado, né, por uma elite predatória, antinacional, antissocial, que está transformando esse país aqui num território, num acampamento. Né?
sem perspectiva soberana, sem perspectiva de emancipação. Então, não se trata de uma eleição qualquer. E esse é o ponto que preocupa as pessoas. Em outras circunstâncias, talvez a decisão fosse mais simples. Nessas circunstâncias, a responsabilidade histórica, ela tem que estar presente, porque é muita coisa que está em jogo. Né? A depender do encaminhamento das coisas, e eu não digo isso por provocação. A candidatura do PSDB é uma candidatura de continuidade. Eu não digo isso porque eles estão no governo desde o início, eles foram protagonistas do golpe. A Ponte para o Futuro é um programa do PSDB, não é um programa... O PMDB nem teria como forjar aquele programa, nem tem quadros, nem acredita naquilo. A base do PMDB nem acredita nessa Ponte para o Futuro. No caso do PMDB, e nem é de todo o PMDB, de quem se cercou, de quem rodeia ali o Temer, era um projeto de poder, de tomar de assalto o Palácio do Planalto. É isso que eles fizeram. O programa veio de técnicos do PSDB. A gente sabe disso. Os técnicos do PMDB, os poucos, não concordam com esse programa. E as lideranças regionais do PMDB, tampouco. Você perguntar para um Renan, para um Requião, até para um Jader Barbalho, você concorda com esse programa? Jamais defenderiam isso numa eleição. Isso está sendo feito. Então, quem deu substância para a Ponte para o Futuro? Foi o PSDB. Na verdade, foi o toma lá da cá. Ó, você assume o poder, mas com o nosso projeto, senão não tem impeachment. Esse foi o acordo. Vocês querem poder, a gente quer isso aqui. Vamos combinar? Combinar no jogo. Mas o representante do Temer na eleição é o Alckmin. Ou alguém acha que é o Bolsonaro? Ou alguém acha que é o Meirelles? Olha, tem um amadurecimento muito grande das forças ligadas ao PT, que sempre foram desenvolvimentistas. O PT sempre foi um partido desenvolvimentista, portanto ligado à produção, ligado à classe trabalhadora, que quer emprego, que quer renda, que quer progresso, né? Só que se constata, até pela situação que o mundo vive, de que produção e conservação têm que andar juntas. Nós temos que ter um pé na sustentabilidade, porque esse padrão de desenvolvimento hoje, ele é destrutivo. Nós temos que alterar o padrão de desenvolvimento da sociedade, sem abdicar do desenvolvimento. Porque não é verdade que a economia sustentável destrói empregos, ao contrário. Você pode gerar empregos a partir da sustentabilidade. Energia eólica gera emprego, energia solar gera emprego, mobilidade urbana gera emprego. A troca de iluminação pública por lâmpadas LED gera emprego. Tratamento de resíduo sólido, coleta seletiva, economia circular, gera emprego. Alimentos saudáveis, uma nova gastronomia, uma forma mais saudável de simbiose com a natureza, gera emprego. Novos restaurantes, nova produção, produtos orgânicos. Produto orgânico na merenda escolar gera emprego. Menos pesticida, menos agrotóxico, não significa outras formas de combate a pragas com outro tipo de formulação que gera emprego. Né? Então, não é verdade que sustentabilidade não dialogue com o desenvolvimento. É só que o padrão de desenvolvimento é que é outro. Então, a busca de um outro padrão de desenvolvimento faz parte das prerrogativas dos trabalhadores que têm compromisso com o planeta, basicamente. Né? Quando nós falamos, por exemplo, de um ITR progressivo no tempo, nosso programa fala de um imposto territorial, rural, progressivo no tempo. Com quais fatos geradores? Desmatamento, justamente para atingir a meta do desmatamento líquido zero, e produtividade, para cumprir a função social. Nós não estamos querendo punir ninguém com ITR progressivo no tempo, mas do mesmo jeito que tem o IPTU progressivo no tempo nas cidades, em que você não dando destinação para o seu imóvel, você tem alíquotas progressivas,
no tempo, isso também tem que acontecer no campo para garantir propriedade rural para quem quer produzir, produção de alimentos, aumento da produtividade e fim do desmatamento. Há muitas contas sendo feitas de que nós não precisamos desmatar 1 km² de terra para produzir cada vez mais, em função da tecnologia aplicada no campo. Nós não precisamos mais de espaço, nós precisamos aumentar a produtividade. Então, a meta de desmatamento líquido zero é possível atingir. A meta de produzir alimentos mais saudáveis com o solo disponível é possível atingir. Agora, você precisa tomar medidas para que isso aconteça. Então, existe hoje um estoque de terra desmatada improdutiva. Então, essa aí é que tem que ser o foco. Que vai incidir o ITR progressivo. Progressivo no tempo. Muito legal. Tem uma espécie de uma autocrítica em relação a Belo Monte, por exemplo, ou aliás, um pensamento crítico em relação a Belo Monte, que foi um dos pontos assim, que colocou os governos do PT em contradição com essa agenda ecológica. Você acha que tem isso? Olha, tem uma preocupação com hidrelétricas no Pantanal e na Amazônia, né? Sem prejuízo de aproveitar o potencial hidrelétrico do país, que é enorme e é energia limpa, né? Agora, as grandes barragens, o Lula falou uma coisa para mim no nosso último encontro de sexta-feira. Ele falou, Fernando, a população afetada por reservatórios, elas têm que ser sócias do empreendimento, elas não podem ser vistas como os coitadinhos que vão ter que sair daqui, vamos dar... Nós precisamos engajar esse pessoal no desenvolvimento social e ambiental, e as soluções tecnológicas têm que atender a essa demanda ambiental. Então o Lula começa a pensar formas novas, né, de produção de energia. Ele que sempre foi um entusiasta do biocombustível, do biodiesel, do etanol, também se abre para essa perspectiva, né? Então não significa falar não vou fazer mais, mas significa dizer, olha, mais cautela, mais negociação, mais concertação com a população lindeira, né? E mais energia eólica, solar. A Alemanha tem dado exemplo de que, obviamente que com um subsídio estatal que nós não temos, mas a China tem barateado muito, né, as células fotovoltaicas, os painéis solares, e o Brasil talvez tenha a melhor geografia para as duas coisas, tanto o vento quanto o sol. E combinando isso com os reservatórios já existentes, é o melhor dos mundos, porque você consome toda a energia solar e eólica que você não armazena e armazena a água para quando você precisar. Então, é uma combinação muito virtuosa que nós podemos ter no Brasil. Então, vamos falar de outros pontos aí. Eu senti falta... Agora, só uma coisa na questão da transição ecológica, nós estamos com muito foco nas cidades também. Tá? Que é importante. Não é só a questão ambiental no campo, né? É a questão ambiental nas cidades. Eu acho que a experiência de São Paulo, inclusive, ajudou o PT a incorporar uma agenda que não era a prioridade do partido, né? Com exceção do transporte público, que sempre foi marca do PT, mas a questão da iluminação pública, a questão de resíduo sólido, são questões tão importantes quanto qualquer ocupação de espaço público. Ter uma praça Wi-Fi é uma forma de interação humana e ambiental importante. Então, essa visão, né, de ocupação do espaço, de preservação do espaço, de tecnologia, de inteligência aplicada ao desenvolvimento urbano, e agora com essa reformulação do Minha Casa Minha Vida, aproximar a moradia popular de onde está em infraestrutura, até incorporando a crítica dos urbanistas ao Minha Casa Minha Vida tradicional nas grandes metrópoles. Nós estamos incorporando essa crítica. Então nós vamos colocar terra estatal, prédios estatais à disposição do movimento de moradia. Isso tudo é virtuoso, né? Porque se combina com uma visão moderna de sustentabilidade com desenvolvimento, com geração de emprego. A base é a transição ecológica.
ela está no capítulo de transição ecológica, porque nós queremos uma reforma agrária, primeiro com um instrumento novo, que é o ITR progressivo no tempo. Quer dizer, tem que produzir. Né? Segundo lugar, com a ideia de alimentação saudável, né? Produção de alimentos sem utilização de agrotóxico, produção de alimentos orgânicos, diversificação da produção. Bom, o Brasil é um dos países mais injustos do mundo do ponto de vista arrecadatório. Se você pegar a parcela da renda destinada aos tributos, quanto mais pobre você é, mais você paga, proporcionalmente. Quanto mais rico você é, menos você paga proporcionalmente. A ideia é inverter a lógica. Quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Ou seja, a ideia de tributação progressiva. Porque você desonerando as camadas mais pobres de tributo, e hoje é quem mais paga, você aumenta a renda disponível de quem tem propensão a consumir. Porque o pobre consome a renda disponível. Então você faz a roda da economia girar. Né? E a gente criou um mecanismo muito interessante para fazer isso. Nós fixamos a carga tributária líquida, nós fixamos o percentual, a arrecadação de cada ente federado em termos reais e vamos criar um imposto que vai substituir todos os outros, ou muitos outros, melhor dizendo, muitos outros, sobretudo os impostos que incidem sobre consumo. Com isso, nós vamos migrar para um imposto racional. O que vai permitir? Que a cada aumento do imposto sobre renda e patrimônio dos mais ricos, eu abaixe o imposto sobre o consumo dos mais pobres. Então eu crio um mecanismo de mudança de composição da carga, sem aumentá-la. Com isso, aumenta a renda disponível dos mais pobres, a economia começa a rodar. Paralelamente a isso, nós vamos fazer uma tributação progressiva sobre os bancos. Quanto menos spread o banco cobrar, menos imposto ele vai pagar. Quanto mais spread ele cobrar, mais imposto ele vai pagar. Você vai trazer os spreads para baixo. Com isso, além do aumento da renda disponível, de uma camada que inclusive vai ser isenta de imposto de renda, até 5 salários mínimos, vai entrar o crédito barato. O crédito barato estimula o consumo, mas estimula a pequena e média empresa, que não tem acesso ao BNDES. Com o crédito barato, também você tem uma outra forma de fazer a economia rodar. Então é por mecanismos de inteligência que nós vamos fazer a economia rodar. Aí gerando... Os bancos públicos também para participar. Sim, mas é evidente, porque a partir do momento que você bota a taxação progressiva sobre os bancos públicos vão ser os primeiros a aderir ao programa. Primeiro, para pagar menos imposto, e segundo, para atender um pleito do seu controlador. Porque na nossa perspectiva, os bancos podem perder no curto prazo, mas no longo vão ganhar, porque vai aumentar a clientela dos bancos. Gente que vai querer consumir mais, gente que vai querer produzir mais, que vai querer empreender mais. Então o banco tem que parar de pensar pequeno e querer ganhar muito de poucos, como ele faz hoje. Ele vai ganhar pouco de muitos. A economia gira. Então são formas inteligentes, né, e modernas de enfrentar o problema da recessão. E o que os bancos estão falando disso? Os bancos brasileiros têm dificuldade, né? Eu também queria ter essas dificuldades. Eles têm dificuldades, eu também tenho. Principalmente com eles, com os juros deles. Não, mas veja, nós estamos num país que acha normal a cobrança de 300% ao ano de crédito, de taxa de juros no crédito rotativo do cartão de crédito, que cobra, sei lá, 100% ao ano de cheque especial. Como é que é isso? Percebe? A gente precisa encontrar em um denominador comum, né? Fora que é um sistema Eu repito, os bancos precisam pensar grande. Ao invés de ganhar muito de poucos, eles têm que ganhar pouco de muitos. Porque se eles ganharem pouco de muitos, o lucro deles vai permanecer constante. Mas o bem que eles vão fazer para o país, o sistema de crédito é bom. Banco não é uma coisa ruim que deve ser demonizada se ele cumprir a função
para a qual ele existe. A função é fazer o dinheiro trocar de mãos. A função do banco é fazer o dinheiro trocar de mãos. E encontrar quem? Encontrar quem quer empreender. Agora, cobrando o que eles cobram, quem é que vai conseguir empreender com essa taxa de juros? Você só vai para um banco quando você está com a corda no pescoço. Não é assim que o sistema bancário tem que funcionar. O crédito é uma alavanca de desenvolvimento espetacular, inclusive de socialização da propriedade. As pessoas se tornam proprietárias por meio do crédito, se tornam empreendedoras por meio do crédito. Não é só consumo. E a gente tem dificuldade de perceber isso. Então os bancos têm uma certa dificuldade. Mas para isso que existe o Estado, né, para regular o setor. Nós precisamos analisar caso a caso, porque nós não sabemos até onde esse governo foi. Né? Como é que está a engenharia disso, né? Mas muita coisa será suspensa e tem que ver o que é possível reverter. Porque tem uma questão jurídica a ser considerada que precisa ser sopesada, saber o que está no contrato. Esse governo está assinando muita barbaridade, nós precisamos saber o que eles estão assinando no detalhe. Mas a ideia de resgatar o Fundo Social do Pré-Sal, resgatar o Pré-Sal, a questão da Petrobras, da empresa integrada, suspender os leilões de ativos da Petrobras, isso tudo está contemplado no programa, está dito com todas as letras. Estou perguntando isso porque a privatização da Vale era uma expectativa que quando o PT assumisse, se revertesse a privatização da Vale. É que isso aí é fácil falar para ganhar voto, mas é difícil fazer depois de consumado. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que vai dizer, porque o que a gente disser a gente vai ter que fazer. Então eu estou dizendo para vocês, nós vamos suspender essas ações todas do governo e vamos analisar o que foi assinado para verificar o que é reversível e o que não é. Como está tudo muito fresco, nós vamos analisar com todo o cuidado. Mas sem também... não adianta mandar carta, não adianta fazer essas coisas, né? Você tem que analisar juridicamente. Bom, eu acho importante a gente falar um pouquinho, vocês fizeram questão de colocar a questão da reforma do sistema de justiça, que eu também acho que é uma das questões mais importantes, e a questão de um processo constituinte. A gente vê que a prisão do Lula atualizou a demanda em relação à justiça, mas a demanda em relação à justiça vai muito além do Lula, né? Quer dizer, é uma tragédia o sistema de justiça no Brasil, particularmente para os mais pobres, né? Eu queria que você me dissesse, por favor, como é que você vê essa questão, por onde que a gente vai transformar a justiça numa coisa mais acessível à maioria da população, uma vez que se trata de um outro poder. A gente está elegendo um presidente da República, qual vai ser a ingerência possível? Não é ingerência, porque um poder não pode ingerir sobre o outro. Não é para isso que tem lei, né? Você propõe uma lei, lembrando que os poderes têm que se harmonizar entre si, não é? Mas uma coisa que realmente não está funcionando no Brasil são os controles externos. E isso tem sido um problema muito grande. Nós imaginávamos que o Conselho Nacional, tanto do Ministério Público quanto da Justiça, operassem mudanças importantes, sobretudo no acesso à justiça, na imparcialidade da justiça, na questão do combate à corrupção, em todas as frentes possíveis, né? Tornar-se mais transparente as relações todas. E a gente vê, por exemplo, as pessoas ficam muito indignadas quando um juiz corrupto é aposentado compulsoriamente. Dá a impressão que você de um prêmio para o juiz corrupto. Ele é premiado com uma aposentadoria compulsória. Isso aí as pessoas têm muita dificuldade em entender. Dificuldade de entender como é que o juiz não cumpre a lei quando diz respeito à sua própria remuneração, criando subterfúgios. Quando recebe um auxílio de moradia... Por exemplo, essas coisas as pessoas não conseguem entender. É ruim para o judiciário isso. Não se trata de uma ação contra o judiciário, se trata de uma ação a favor do judiciário. Para o judiciário, o executivo e o legislativo recuperarem credibilidade e respeitabilidade da população. Então, todo mundo tem que todo o servidor público tem que prestar contas, não importa de que poder. Então, tornar mais permeável, mais transparente, né, mais claro, né, o que se passa efetivamente nos três poderes é essencial. Né?
Então vai mais nessa linha dos controles externos serem mais efetivos. Né? E a reforma política que também tem que ser feita, né? Além da reforma política. Sim. A coisa que o Temer vetou, quer dizer, um candidato não tem limite para autofinanciar a sua própria campanha. Isso é uma excrescência. Nós estamos prevendo a eleição dos parlamentos no segundo turno, porque no segundo turno você organiza melhor a agenda da situação e da oposição, tem uma maior confluência em torno de projetos. Isso é interessante, né? Pouco inspirado no modelo francês. Contrário, né? Nós estamos saindo da guerra às drogas com inteligência. Qual o problema hoje? Primeiro, você não tem ciclo completo em nenhuma polícia. Nem a Polícia Federal, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar tem um ciclo completo a esse respeito. Segundo lugar, você está encarcerando com efetividade baixíssima. Você está prendendo usuário / microtraficante, com mais de 200 prisioneiros hoje, presos, né? E você não tem apreensão nenhuma de droga, porque a apreensão que se faz nessas prisões em flagrante são pífias. Você está prendendo a pessoa que está com 2 cigarros de maconha, um papelote de cocaína, e você não está fingindo que está. Com a violência conhecida. Encarceramento em massa ou chacina, homicídios e tudo mais. Então, quando você leva isso para outra instância, Justiça Federal e Polícia Federal, você faz o ciclo completo e você combina 3 fatores fundamentais. Fundamentais. Lembrando que o Supremo está para decidir sobre isso brevemente, né? Sobre a questão do uso, né? Lembrando que o Supremo provavelmente vai botar um ponto final nessa coisa. Da tipificação. Isso, exatamente. Isso já vai ser um grande passo. Mas, dando como certo que o Supremo fará isso nos próximos meses, talvez até antes da posse do novo presidente, você vai combinar 3 fatores. Ciclo completo, o que já é em si uma novidade, né, de A a Z. Civil, pela Polícia Civil, portanto, afastando a ideia de intervenção militar, que não é para isso que existe força militar. Ciclo completo civil, com inteligência, porque, independentemente da questão da decisão do Supremo sobre descriminalização da maconha, está falando que tem drogas pesadas entrando no país cada vez mais. 2, saúde pública, por meio do fortalecimento da rede ambulatorial psicossocial, que são a rede de CAPs que o país tem, e uma reforma do ensino médio que dialogue com a questão da prevenção. A gente não está dialogando com a juventude. Essa reforma do ensino médio que o governo Temer pretendeu esvazia ainda mais a escola. Nós queremos, no lugar da escola sem partido, a escola consciência. A escola em que as pessoas vão tomar conhecimento dos efeitos do açúcar no seu corpo, das drogas no seu corpo, do álcool no seu corpo, do esporte para o seu corpo, da gravidez na adolescência, de doenças sexualmente transmissíveis, de sexualidade. Nós queremos botar ciência no ensino médio, para a juventude se assenhorar daquilo que afeta o seu dia a dia, sua vida. Esse é o conhecimento importante. Nós queremos que os institutos federais e o Sistema S se aproximem das escolas de ensino médio estaduais para reforçar o currículo e não depauperar o currículo, não precarizar a escola. E é isso que nós vamos fazer. Então, para nós, a questão da droga envolve saúde, né? Sobretudo redução de danos, prevenção, tratamento, por meio da rede de CAPs, a questão da prevenção, sobretudo por meios educacionais, como prevê a lei do Lula de 2006, e a questão da inteligência, para evitar encarceramento em massa, genocídio da população pobre da periferia, transformar a questão numa questão civil e não militar, acabar com essa ideia de guerra que só tem produzido desastre. A efetividade desses programas vai ser muito maior. Lembrando que temas que envolvem direitos fundamentais, garantias individuais, como o tema do aborto e da descriminalização da maconha,
estão pautados no Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 5º da Constituição. Portanto, não são decisões que vão ser tomadas com base em lei ordinária, mas na própria Carta Magna do país. Então, isso tudo combinado, você pode ter um programa de saúde pública, que é o papel do executivo, exemplar. Última pergunta. O segundo lugar das pesquisas é o Bolsonaro, que é exatamente o contrário disso tudo, né? Quer dizer, a negação de direitos, a negação das garantias individuais e tal. Você acha que o Brasil, nesse estado que nós estamos vivendo, está maduro para um programa como esse? É necessário um programa como esse. Nós estamos dialogando com a modernidade, não estamos dialogando com atraso, né? E nem com o status quo. Nós queremos um Brasil para frente. O Alckmin é o Brasil como ele é. O Bolsonaro é um Brasil do século XIX. Nós queremos um Brasil do século XXI. Né? Então eu acredito que o Brasil do século XXI vai estar na disputa com o Lula para ganhar. Eu acho que vamos para o Penta, portanto. Eu queria que você falasse sobre o Lula na cédula. Vai ter o Lula na cédula? Eu já perguntei, mas estou perguntando de novo. Isso depende mais da justiça do que de nós. Por nós, sim, né? Mas depende um pouco aí do... Se houver a manutenção da jurisprudência atual, sim. Mas diante das incertezas jurídicas hoje muita incerteza jurídica no país. Ninguém se sente seguro no Brasil porque você não sabe a decisão de amanhã. Você sabe a de ontem, mas a de amanhã... Isso é muita insegurança sobre qual vai ser a decisão. Cada decisão hoje é quase que única, né? Ela não dialoga com a tradição. Então, se depender do PT, evidentemente.